O projeto Ótica Feminina é um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, através do edital número 32, segunda edição Pacas Novos, prêmio para difusão de festivais, mostras e feiras artístico-culturais. Eixo 3, feiras culturais de artesanato e artes visuais, plataformas de exposições visuais. Linha de apoio, categoria S, artes visuais. O cenário artístico visual é uma selva de constante desbravamento feminino. O Museu de Arte de São Paulo, MASP, em 2017, realizou um levantamento que revela a desigualdade de gênero ainda presente nos espaços dedicados à arte nos dias de hoje. De acordo com a pesquisa, apenas 6% das obras de arte em exposição são de mulheres, mas 60% das pinturas com nus são femininos. A invisibilidade das mulheres na história da arte, assim como nos ambientes que envolvem expressão, retratam um cenário de silenciamento das produções artísticas femininas. Na Amazônia não seria diferente. Buscando o rompimento e divulgação das artistas atuantes na área, que estão em busca de divulgar seus trabalhos e principalmente valorizar a arte local, é que se propõe a Feira de Artes Visuais Ótica Feminina, com a participação de pintoras e fotógrafas da cidade de Porto Velho. Boa tarde, nós estamos aqui na Casa de Cultura Ivan Marrocos, na exposição de arte na Feira Cultural Ótica Feminina, e hoje nós vamos conversar um pouquinho com a artista local, a Vitória Mourão. Ela vai falar um pouquinho do trabalho dela, falar um pouquinho das inspirações, das referências dela. Boa tarde, Vitória, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Conte-nos um pouquinho dessa artista Vitória Mourão. Então, eu sou uma artista, né, de pintura, de ilustração. Hoje em dia eu trabalho mais com ilustração digital. Eu comecei a pintar mais criança, assim, não sei exatamente com que idade eu comecei a pintar, mas desde criança eu sabia que eu queria ser artista. Eu falava que eu queria ser artista plástica quando era criança, mas acabou que quando a gente vai crescendo, né, a gente fica com medo dessa questão de não conseguir se sustentar e tal, e aí acabei indo para engenharia. Mas mesmo fazendo esse curso, não gostei, troquei para artes visuais na Unir. Hoje eu sou formada em artes e trabalho justamente com pintura, com ilustração, também dou aula de arte, sou professora, e já fiz ilustrações para livros, para CD, para publicações em geral. Inclusive fiz um trabalho para a Disney recentemente, é mais isso. Vitória, quando começou a tua história com a arte? Então, começou desde criança, não sei exatamente com que idade foi isso, mas desde criança eu gostava muito de pintar, de desenhar, e meus pais vendo esse interesse me colocaram numa escola de pintura, que eu fiz dos 10 até mais ou menos os 12, 13 anos, e por causa disso fui aprendendo as técnicas de pintura, de desenho, ilustração, e foi só aumentando esse interesse, né? Depois, quando veio a pandemia, eu tinha um emprego que meu contrato ficou suspenso, então eu acabei não tendo mais, ficou um tempo sem trabalhar. Aí, por causa disso, eu decidi usar esse tempo que eu tinha livre, né, para aprender a ilustração digital, isso em 2020. E aí, a partir disso, eu aprendi pintura digital, comecei a fazer umas ilustrações, algumas pessoas gostaram e foram pedindo, tipo, será que você faz uma capa de livro para o meu livro que eu estou fazendo, não sei o quê. E aí foi assim que foi começando, né, minha história com a arte. E por que a pintura, Vitória? Olha, eu não sei. Na verdade, assim, eu gosto de todas as técnicas, pintura, escultura, desenho, até fotografia e tudo, mas eu acho que na pintura é onde eu consigo mais me expressar, por enquanto, assim. Na ilustração, que é como se fosse uma pintura, só que no meio digital, eu vi que eu consigo fazer muitas texturas diferentes, eu consigo passar uma imagem que eu talvez não conseguiria na pintura em tela. Mas mesmo assim, eu acho que as duas têm sua importância, tanto que eu ainda continuo fazendo as duas, tanto no meio analógico, né, na pintura na tela, e no meio digital, que eu uso no computador ou no tablet. Mas todas elas eu gosto bastante, desse jeito que eu me expresso. E o que seria a arte para você, para a artista Vitória Mourão? Então, a arte, para mim,
praticamente como se fosse um respiro. Eu gosto bastante dessa área artística. Eu percebo assim que se não fosse a arte, não sei o que eu faria da vida, porque eu já tentei ir para outros meios, né? Como eu falei que eu tinha feito outro curso, mas não dá. Eu realmente gosto bastante. Minha vida é a arte, tanto que é meu meio de sobrevivência, meu meio de trabalho, é o meu respiro, minha vida, tudo. Eu acho que a arte é uma coisa assim que eu não consigo viver sem. Vitória, eu gostaria agora que você explicasse para nós cada obra sua que está sendo exposta aqui, a dimensão, o material que você utiliza, a história dessas obras e também a referência, assim, uma referência que você pudesse compartilhar conosco. Agora, tá. Fala primeiro desse aqui, então. Desse. Pode ser? Pode ser? Aí você fala quando é para começar. Essa pintura aqui, eu chamo ela de A Porta que se Fechou. Foi uma pintura que eu fiz no ano passado, mais ou menos nessa mesma época. Então, ele tem praticamente um ano de criação. Ela é uma pintura que eu fiz meio que para me curar de uma situação que eu estava passando. Então, todas as minhas obras, eu sempre penso um pouco no que eu estou pensando, no que eu estou passando, e eu tento expor isso por meio da arte. Então, eu fiz essa pintura. Foi a maior pintura que eu já fiz, né, até agora. Eu preparei a tela, tudinho. Comprei o tecido, preparei a tela. Essas tintas eu preparei com pigmento, fiz tudinho. E eu lembro que na época que eu fiz, eu estava postando no Instagram. E aí eu estava falando, gente, vocês estão gostando? Que cor que eu ponho aqui e tal? E aí foi até engraçado porque antes ela tinha um fundo de uma outra cor. Mas eu não gostei muito, e aí eu até perguntei lá no Instagram, gente, vocês acham que eu mudo a cor? Eu fiz uma enquete. E aí a maioria falou que não era para mudar, mas mesmo assim eu mudei. Porque eu acho que as cores que estavam lá não estavam representando o sentimento que eu queria passar. E acho que agora, assim, já tem mais a expressão que eu gostaria de passar. O nome dessa obra é uma série que se chama Olhar para Dentro. Foi uma série de 3 ilustrações que eu fiz. Primeiro essa, depois essa aqui, depois essa aqui. Eu fiz essas ilustrações para uma exposição da Unir, que eu estava participando, que eu era aluna ainda. E o que eu queria falar nessa obra era o sentimento do isolamento que a gente estava passando, porque isso foi na época da pandemia, em 2020, né? Foi bem naquela época pesada, assim. Então, essa obra, ela mostra um pouco sobre o que seria estar isolado, o que acontece quando você fica sozinho com você mesmo, as reflexões que você tem, e nesse sentido. Então, essa primeira pintura aqui, é tudo digital também, é uma menina olhando para uma casa, e aí dentro da casa ela encontra ela mesma olhando para uma outra casa. E dentro da casa ela encontra de novo ela mesma numa casa mais apertada. E aí isso mostra um pouco sobre digamos assim, a solidão que você tem sentido e como esse tempo que nós passamos muito sozinhos, trancados em casa, serviu para reflexão, para a gente se conhecer, ou até algumas pessoas até para ficar com raiva de si mesmo. Existem várias interpretações. E a técnica dessa pintura foi ilustração digital, foi uma pintura digital que eu fiz no computador, e as dimensões dela é 30 por 30. Eu fiz esse desenho aqui do mercado cultural, uma pintura digital, porque eu estava com uma ideia que eu ainda comecei, mas ainda estou fazendo, de fazer ilustrações de pontos de Porto Velho. Porque eu gosto muito dessas questões regionais, e eu sou uma pessoa que nasceu aqui em Porto Velho, então eu tento resgatar um pouco isso para a minha linguagem artística. Então, fiz esse desenho do mercado cultural e, como eu gosto muito dessas questões do feminino, de pessoas gigantes, eu até falo mulher gigante, assim, eu coloquei uma mulher como se o cabelo dela estivesse trazendo a noite para Porto Velho. E as dimensões dele é uma folha do tamanho A3. O nome dessa obra aqui é Os Signos do Ar. Ela também é uma ilustração digital que eu pintei no computador. Ela representa os signos
do elemento ar do horóscopo, que são os signos de Aquário, o signo de Libra e o signo de Gêmeos. Então, aqui eu tenho elementos desses 3 signos, que são as águas, a originalidade, o equilíbrio, a dualidade, e eu quis fazer uma arte que representasse, né, esses signos pelo fato do meu ser desse elemento, que o meu signo é de Aquário. Eu tenho ainda pretensão de fazer com os outros elementos, que são água, terra e fogo. E as dimensões dele é 30 por 30 centímetros. Eu chamo essa obra aqui de casinha. Eu fiz essa pintura digital, na verdade, como uma encomenda para uma amiga minha. Ela é psicóloga e ela queria uma arte para colocar no cartão de visita dela de psicóloga. Então, nós pensamos juntas uma arte que pudesse representar o que seria ser a terapia, essa questão da escuta, do psicólogo, né, com o paciente e tal, do autoconhecimento. Então, nós passamos assim quase um mês ou mais pensando numa arte que pudesse representar isso. E ela me autorizou, né, a usar essa obra na exposição. E é uma das obras que eu mais gosto até hoje, assim, que representasse isso, né, da terapia, da análise, enfim. E as dimensões desse aqui é um tamanho A3, mas também pode ser vários tamanhos. Nós vamos agradecer a presença da artista Vitória Mourão, participação dela e sua arte aqui na Casa de Cultura Ivan Marrocos. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Vitória, ela vai deixar o endereço dela e algumas dicas de como encontrá-la. Obrigada pela exposição aqui, que está muito maravilhosa, com vários artistas. E se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, vocês podem me procurar no Instagram, que é @VitóriaMourão, Mourão sem U, tudo junto. E eu queria avisar também que a maioria desses quadros, dessas pinturas que eu trouxe hoje, eu vendo prints dela, ou seja, eu vendo ilustrações impressas. Então, você pode dar lá uma olhada, falar comigo, me seguir nas redes sociais, e isso aí. Olá, nós estamos aqui na nossa 3ª edição da Feira Cultural Ótica Feminina e agora nós vamos conversar um pouquinho com a Larissa Corá, que é fotógrafa. Oi, Larissa, tudo bem? Olá, tudo bem? Larissa, conta para nós um pouquinho da artista, da fotógrafa Larissa. Bom, desde criança, né, a gente tinha, lá onde eu morava em Vilhena, essa brincadeira de tirar fotos entre amigas. Na época, com a câmera que a gente tinha disponível. E essa brincadeira foi evoluindo. E sempre minhas amigas pediam para eu tirar foto delas, e eu sempre gostei muito disso. Até que eu decidi transformar isso numa profissão, né? E aí comecei a estudar, me aprofundar mais, tanto sobre fotografia como tratamento de imagem, edição. E aí, hoje em dia, eu estou fazendo ensaios e alguns eventos também que eu cubro. Larissa, e quando começou a tua história com a arte? Especificamente com a fotografia, como começou tudo isso? Eu sempre me cerquei de pessoas que também gostam muito de arte. Então, meio que eu sempre convivi nesse meio. Tanto é que até o meu esposo, hoje em dia, ele também gosta muito de fotografar. E assim que eu conheci ele me apresentou mais desse universo, me incentivou mais a participar dessa arte da fotografia, né? Que eu já sou envolvida em outras artes. E a fotografia, para mim, assim, foi um divisor de águas, porque com a fotografia eu consegui melhorar muito nas minhas outras artes também. E, para mim, a fotografia é uma das artes mais lindas que você consegue fotografar, consegue capturar momentos e história e levar isso para outras gerações. Então, eu acho muito bonito. Larissa, e o que seria a arte para você? A arte, para mim, é o jeito que a gente se comunica com o mundo, né? Inclusive na fotografia. Eu acho que todo mundo tem uma história com fotografia. Seja com a fotografia dos avós, aquela que a gente olhava assim no buraquinho, no quadradinho. O famoso monóculo. Isso. Então, todo mundo tem uma história com fotografia. E eu acho que ela nunca vai deixar de existir, por mais que tenha tecnologia, que está cada vez evoluindo mais, mas a fotografia nunca vai deixar de ser uma arte que une pessoas, que conta histórias, registra momentos, e eu gosto muito da fotografia. Larissa, agora tu
conta assim pra gente um pouquinho da história de cada fotografia, cada trabalho teu aqui. A luz, como foi para te fazer esse trabalho, se tu teve alguma dificuldade em relação aos ambientes, o horário. Fala para nós um pouquinho. Esse ensaio aqui é o ensaio da Natasha, e eu chamei ela, convidei ela para fazer o meu portfólio. Então, eu queria fazer esse material de fotografia para mostrar para as pessoas, para começar a divulgar ensaios. Então, eu chamei a Natasha e ela é assim uma modelo nata, porque ela é tão fluida os movimentos dela que a gente não precisa sofrer muito na direção. Acontece naturalmente para ela. E assim como na pintura, na ilustração, eu gosto muito de retratar a mulher, de retratar, né, o lado feminino, as formas. E a Natasha, foi muito fácil tirar foto dela. Eu chamei ela, ela aceitou prontamente, a gente foi fazer fotos assim na rua. Então, por mais que o local não seja tão favorável, não tenha uma paisagem tão favorável, foi muito bom fotografar ela. E aqui eu utilizei uma câmera Sony 70mm, e na edição eu deixei preto e branco, que eu gosto muito desse efeito na fotografia, com granulado e preto e branco. E aqui eu quis focar mais no olhar dela mesmo, nas expressões corporais e faciais, e no olhar da Natasha. Essa fotografia aqui é da Camila, e ela ganhou um sorteio em parceria com outra artista aqui de Porto Velho, que é a Rebeca, que ela é uma estilista, tem um ateliê. E ela ganhou tanto o meu ensaio quanto esse vestido belíssimo que ela está usando. Então, a gente foi fotografar, a gente saiu nas ruas de Porto Velho, em sentido a Unir, e a gente encontrou um campo com essa vegetação seca, e eu achei que daria um cenário muito bacana e interessante para a produção dela. E ela tem uma beleza muito delicada. Também não precisa de muito para fotografar ela. Ela é muito bonita, muito delicada. Eu também utilizei aqui uma Canon SL2. E também na edição e tratamento eu quis deixar essa vibe mais envelhecida na foto, um preto e branco, para ficar uma pegada mais lúdica. Essa fotografia aqui de cima é a Andreina. Ela também é uma colega minha. E esse ensaio foi muito importante porque foi um dos primeiros que eu fiz aqui em Porto Velho. Então, eu chamei umas amigas e a gente foi experimentar. Inclusive, essa foto foi retirada aqui próximo à Praça das Três Caixas d'Água. E eu queria algum objeto que desse uma sensação de luz e sombra no rosto dela. E aí a gente encontrou essa vegetação que deu esse efeito de sombreamento no rosto, que eu acho bem interessante. Ela foi tirada também com uma Canon SL2 e o tratamento também preto e branco. Além de retratos individuais, eu também gosto muito de fotografar alguns tipos de evento. E eu estive participando de um coral Canto para Todos, onde conheci pessoas maravilhosas, fiz amizades e deixei de participar do coral, mas sempre estou lá como espectadora. E dessa vez eu fotografei o musical. Esse pessoal, eles interpretam canções, arranjos originais, e eles interpretam não só com a voz, mas também com a fisionomia, os gestos, e eles demonstram muito a arte através das ações. Então, essa foto aqui, eles estavam cantando uma música, e eu peguei exatamente o momento que era para fazer esse sinal de pare. Eu achei muito expressivo. Essa foi tirada com uma Nikon, com a lente 70mm. Ainda no mesmo musical, tem essa outra cena, que elas estavam se abraçando e sentindo a música, que eu também achei que tem muita sensibilidade. Aqui é uma continuação também do ensaio da Camila, onde eu uso o céu para dar o contraste com a vegetação, e nesse preto e branco deixou a foto assim bem lúdica, bem etérea. Também foi tirada com a Canon, com a lente de 50mm. Aqui é um detalhe do ensaio da Camila. Eu sou muito apaixonada por olhares e por mãos. Então, eu quis pegar esse detalhe das mãos dela, que é bem delicado, segurando um raminho da vegetação local. E eu achei que ficou bem delicado, bem envolvente e transmitiu bem o que eu queria passar nesse ensaio. Aqui temos outra foto da Natasha. Esse ensaio também foi um dos primeiros que eu fiz, foi anterior àquele outro que eu fiz com ela. E uma curiosidade é que esse vestido fui eu que fiz, e eu quis que ela tirasse as fotos com o meu vestido, para dar esse ar também de onírico,
de fantasia. Esse ensaio por si só, ele já é bem estilo fantasia, assim, que eu gosto bastante de brincar com isso durante os meus ensaios. Esse aqui foi tirado com a Nikon, 50mm a lente. E aqui temos o Rafni, ele é o meu marido, e nesse dia a gente estava testando a câmera, eu resolvi brincar com as luzes e sombras lá em casa mesmo, que a gente tirou, e foi com a Nikon, com a lente de 50mm, era só uma brincadeira mesmo para ver essa questão de luz e sombra, e eu acabei gostando tanto da foto que deixei ela reservadinha aqui no local especial. Ok, Larissa. E a Larissa agora vai deixar para nós o contato dela. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho dela como fotógrafa, vai deixar aqui o endereço dela para a gente. Bom, se você quiser me contratar para ensaios individuais, ensaios de casais, gestantes, ou até mesmo formaturas e alguns eventos como casamentos, aniversários, é só me chamar lá no Instagram, @laricorafotografia, ou no meu pessoal, @laricorá, e solicitar um orçamento, portfólio, que eu vou ter o prazer de atender vocês. Obrigada, Larissa.